Alô pessoal, é o Edward e hoje eu direi como eliminar o medo. Vou falar isso mesmo? Na verdade é o seguinte, não tem como eliminar o medo. E eu vou explicar por quê. Bom, quando existem duas possibilidades aí nessa história. Quando a gente sente medo, a gente não gosta de sentir medo, né? Então assim, a gente pode ter duas atitudes com relação ao medo. A gente sente o medo e aí a gente se afasta daquilo que nos traz medo. Daí a gente para de sentir medo, correto? Ou então a gente pode sentir medo, perceber conscientemente, estou com medo, e enfrentar o medo, ok? Então eu vou dizer uma coisa aqui. Se você estiver no meio de uma floresta, vamos imaginar uma situação louca, você está no meio de uma floresta, aparece um leão. Floresta, acho que leão não tem floresta, mas é mais em savana. Mas enfim, você está lá na savana, lá e aparece um leão, você sente medo. Aí qual é a sua sensação? Eu quero me afastar do leão porque eu tô com medo. Então você sai correndo, se afasta, tudo. Eu acho que isso é uma função perfeita do nosso organismo e do nosso ser. A gente quer se afastar. Vamos evitar esse medo a todo custo. Pronto, o leão está longe, agora eu não estou mais com medo. Está tudo bem. O nosso corpo, a nossa fisiologia, ela é preparada para isso. O problema é quando a gente sente medo de algo que não coloca risco em nossas vidas. Sabe quando você tem um cliente importante para ligar, mas você fica com medo de ligar para ele? Putz, eu preciso ligar para esse cliente, mas eu tô com medo. Aí você deixa para depois, deixa para lá, fica preparando, não faz aquela ligação. Mas por que você está com medo de ligar para o cliente? Por que você tem esse medo? Isso não vai tirar a sua vida, você não vai morrer. Então nessas horas é importante a gente enfrentar o medo. Porque muitas vezes a gente deixa a nossa fisiologia, aquela parte animal que nós temos dentro de nós, querer fugir do medo e evitar o medo a qualquer custo. Só que se você fizer isso para as coisas do dia a dia, aí você não atinge nenhum objetivo pelo qual você se propôs a atingir. E se inicia um processo de procrastinação. Quando a gente começa a procrastinar uma coisa, deixar para depois, daqui a pouco eu ligo para esse cliente. Não, eu preciso dar uma preparadinha aqui. Toda preparação é uma forma de evitar o medo, de evitar aquela situação. Vamos deixar um pouquinho mais para depois, eu fico aqui na minha zona de conforto, evitando assim o medo. Mas isso não adianta. Muitas vezes, e outro dia agora lembrei de uma história legal, eu estava na piscina, lá no clube, estava eu, meu filho, minha filha, minha esposa, a gente estava na piscina e lá tem dois trampolins, um baixinho e um mais alto. O mais alto deve ter uns 3 metros de altura. E realmente a gente sobe ali, aquela altura dá uma certa impressão, então a gente sente um tiquinho de medo. Eu, para falar a verdade, senti um bom medo, mas mesmo assim eu pulei de lá. Aí meu filho também foi lá e pulou. Mas eu percebi que meu filho fez o seguinte, ele subiu a escada, foi andando e foi direto. Eu já fui meio devagarinho, chegando perto, depois eu pulei. E, enfim, aí ele ficou dando as dicas para minha filha, né, que ela é menor. Vai lá, você não pensa muito, vai direto e pula. Vai lá e pula, não pensa. Se você pensar muito, você vai ficar com medo e aí você não vai fazer isso. E é verdade. Se a gente ficar raciocinando demais, a gente acaba não fazendo aquela ação e não tomando aquela atitude. Então, não tem como eliminar o medo. O medo é uma função básica. Se a gente não sente medo, isso é um grande risco para nós. Porque isso nos faria chegar numa condição de temeridade, de inconsequência, de se atirar numa situação sem medir as consequências e colocar a nossa vida até em risco. Mas nós, quando sentimos o medo, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Por quê? Você está se colocando numa situação de desconforto. Quando nós colocamos numa situação de desconforto, a gente começa a colocar um desafio um pouco maior para nós.
Aquele desafio que antes você estava acostumado com um nível, depois você passa por um segundo nível, um desafio maior, você sente desconforto, sente um certo medo. Esse caminho é o certo, é o correto. Enfrente esse medo. Eu não vejo, eu já li vários blogs, posts, opiniões. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com essa sensação de medo, esse frio na barriga, a hora que eu preciso pegar o telefone e ligar para o cliente. Eu já percebi, por exemplo, que para ligar para o cliente, muitas vezes é bom fazer sem preparação. Claro, talvez saber do que você está falando é bom, né? Mas sabe quando você fica ensaiando muito a conversa, daí você liga e não acontece nada daquilo, porque vai totalmente por outro caminho? Muitas vezes é melhor você se lançar aquele desafio. Você percebe, analisa, estou sentindo medo, pega o telefone, liga para ele e faz a ação. Eu falo de cliente, mas poderia ser um monte de outras coisas. Pode ser falar com seu chefe, pode ser falar com uma outra pessoa dentro da área da sua empresa, pode ser realizar algo que você esteja sentindo um desconforto. Para algumas pessoas pode ser falar em público, você tem aquela oportunidade de falar em público, mas você fica protelando, não quer aceitar porque sente medo. Mas se você não começar paulatinamente a se lançar e esticar um pouco esse elástico, você não vai conseguir se aprimorar nessa direção. Então, não dá para eliminar o medo. O medo é uma coisa fundamental. Se você está sentindo ele, é porque você está fazendo algum esforço na direção certa. Isso é muito bom. Então, vamos sentir o medo, vamos abraçar esse medo e enfrentá-lo com a maior velocidade possível. Para mim, quando eu enfrento ele rapidamente, ele parece que se dissipa. É como aquela prova que você tem que fazer e antes da prova você sente todo aquela ansiedade, aquele medo. Chegou o dia da prova, você começou a fazer a prova, parece que o medo se esvai. E aí você está imbuído naquela atividade. Agora é para valer, vamos lá. Então, faça dessa forma. Essa é a forma que para mim funciona. Eu acho que para a maioria das pessoas, cada um tem uma forma de lidar com o medo, mas é fundamental ir vencendo os medos a cada dia um pouquinho mais, para que a gente não fique estagnado. Esse era o recado do dia. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse recado, por favor, compartilhe esse vídeo, faça um comentário, ponha o joia, eu vou ficar muito feliz. E, aproveitando, eu distribuo um livro gratuitamente, que é um e-book. Você é o resultado do que pensa. Para fazer o download, eu vou deixar o link também abaixo desse vídeo. Até mais, um abraço.